Tudo bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online deste dia, 8/11/2025. E nós estamos em Deuteronômio 4:23 e Romanos 1:20, ok? Que diz assim, ó: Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque as suas coisas invisíveis, Romanos 1:20 diz, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Veja que interessante nós observarmos hoje a respeito da prioridade, do que é a prioridade das existências que Deus formou. Quando Deus formou todas as coisas, Ele pôs uma prioridade, aquilo que Ele queria, como estabelecimento de maior importância e as outras coisas como funcionalidade. Deus fez as coisas para funcionar, incluso o universo, os planetas e o ser humanozinho colocado como um bonequinho vivo lá dentro de um planeta, né, que é chamado como pedra. Na visão de Enoque, nós vemos quando é traduzido como pedra. Cada planeta, dentro de um planeta, Deus pôs o homem, né, o bonequinho vivo de Deus. Quando ele fez todas essas formações, essas criações, o que diz a palavra do Senhor Deus? Nos fala que Deus pôs uma prioridade. Tudo que foi feito foi para Ele. Tudo que foi feito foi por Ele. Tudo que é feito é para a glória, para a lembrança da glória dele. O que significa? Lembrança da essência dele. Volta para ele a benfeitoria. Volta para Deus o mérito. O que significa isso? Significa que Deus fez as coisas e colocou uma ordenança de que nada estaria em primeiro lugar antes dele. Nada estaria no lugar dele, porque todas as coisas saíram dele. Ele é o primeiro a ser lembrado, ele é o primeiro a ser considerado, ele é o primeiro a ser homenageado e ele é o primeiro a receber todo o fruto que resultou, gerou, criou, culminou, né, ao fim se formou da criatividade de toda a natureza, de todo o universo. Tudo que o universo produz é para Deus, ok? Se as coisas que foram criadas tomam o lugar dele, elas perdem o propósito delas e automaticamente a funcionalidade delas. E aí, consequentemente, elas começam a falhar diante de nós, diante da vida, diante da existência, diante da natureza. Por que elas falham? Porque elas são consideradas no lugar errado. Quando alguém está no lugar errado, ele não funciona direito, porque ele não é feito para aquele lugar. Então, o que acontece? Quando o ser humano acaba colocando alguma coisa no lugar de Deus, sendo que Deus criou tudo, então, primeira coisa, ele fica em segundo plano, já dá errado, porque ele é fonte. E quando ele fica em segundo plano, ele não é contado como a orientação primária, vai dar errado as funcionalidades daquilo que está se propondo. Já é uma garantia de erro. E segundo, quando ele é colocado, outra coisa é colocado no lugar de Deus, o que acontece? Aquilo, além de falhar, aquilo perde o propósito, a essência de existência. Por quê? Deus fez as coisas para auxiliar, mas não é auxiliar a ponto de tomar o lugar de Deus. Deus não criou e nunca criou nada que era para tomar todo o lugar de Deus, toda a mente do ser humano, da existência ou da vida, para tomar funcionalidade de Deus. Não tem ninguém para sentar no currículo de Deus, a cadeira do currículo de Deus. Então, o que acontece? Quando alguém, ou algo, ou uma matéria, ou alguma coisa quer tomar
ou quer se apresentar para a vida, o ser humano, como um fator de auxílio, porém a intenção atrás disso, seja ela de um ser humano, da mentalidade de um ser humano ou da mentalidade de um espírito demoníaco destrutivo, de tomar conta do lugar de Deus, aquilo já está tanto direcionado para falir, para se autodestruir, como para roubar o próprio objetivo de existência, porque tomou o lugar de Deus. Então, nosso versículo de hoje fala sobre a prioridade das coisas, a gente colocar Deus no lugar que Ele é. E a gente colocar as coisas no lugar que elas são. Elas são para nos ajudar porque Deus deu. Mas Deus não deu para elas tomarem conta do lugar de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, incluso na nossa vida espiritual e na visão, né? Porque tudo que você vai fazer, você tem uma imagem mental, fotográfica na sua mente. E quando você vai buscar Deus, você coloca algo na frente, você está colocando na visão espiritual outra coisa no lugar de Deus. Então ele diz, não funciona, porque eu fiz as coisas para auxiliar, mas não para tomar o meu lugar. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que convosco tem feito. Não façais para vós escultura alguma, matéria alguma, essência alguma, seja ela de índice espiritual, índice material, índice emocional, índice intelectual, índice sentimental, índice emocional ou índice físico, índice materialista, índice financeiro, qualquer área. Não façais nenhuma questão alguma que se torne uma imagem ou coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, como idolatria. Aquilo que toma conta da mente, do ser, do ambiente, do indivíduo e de tudo demais. Romanos 1:20, porque as suas coisas, as coisas invisíveis desde a criação do mundo que Deus fez, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se vê pelas coisas que são criadas. As coisas que são criadas, elas foram feitas para se entender em fragmentos diferenciados, partículas do que é o eterno poder de Deus e o que é a divindade de Deus pelo que existe nas coisas invisíveis aplicada nas coisas visíveis, ou seja, somos ajudados pelas coisas que existem como fragmentos. Deus dá uma mão de um lado, Deus dá uma ajuda da mão do outro, Deus auxilia de outro. Como? Através do que Ele mostra do seu poder nas coisas que existem, mas elas não foram feitas para tomar o lugar de Deus, principalmente no quesito espiritual da visão do ser humano, característica genuína, natural, de ordem pura, natural, sem agressão, sem adulteração, sem artificialidade, no estado espiritual do homem, no estado emocional do homem, no estado físico do homem. Então, as coisas foram feitas para se entender fragmentos de Deus, que claramente se vê nas coisas que foram criadas, para que elas fiquem como prova, e isso não é desculpa de que existe algo que criou, né? Impossível você olhar para o céu, você olhar para a natureza, você olhar para os mares, você olhar para os oceanos, você olhar para tanta existência na Terra e você não achar que alguma coisa criou isso. O nada fez isso. Nada não cria, nada é nada. Como nada é nada, nada não tem como criar, alguma coisa criou tudo isso. E quem criou, criou muito bem. Porque nos faz com vida, nos faz funcionar, nos faz entendermos, nos faz raciocinar. Então, e nos faz sermos o melhor que Ele mesmo quer. Por isso que Ele pôs a imagem e semelhança dele em nós. Então, como prova, para não dar desculpa de que se a gente percebeu que fomos criados, estamos numa formação de criação, de expressão linda, de vida, pelo menos gratidão e o melhor da manutenção nossa pura, de origem natural, pura, sem adulteração e agressão, a gente devia ter como prova de agradecimento por estarmos vivos, né? Então não vai ter no dia do juízo desculpa diante de Deus de que eu não sabia que Deus não existe, que Deus existia, eu não sabia, não tinha ideia.
Desculpa, não tem desculpa. Para Deus não tem desculpa, né? Então aqui as coisas foram criadas por Deus para manifestar o eterno poder dele em cada coisa e a divindade dele. Então nós nos encontramos com tudo nesta vida e Deus de alguma forma está nos ajudando de forma a sermos mantidos eternamente. Com a companhia dele, com o seu poder, com a sua divindade, né? Com aquilo que é presença dele real na origem trina dele em nossa vida, ok? Esse foi então nossa meditação de hoje da prioridade das existências para Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.